abençoado com todas as bênçãos. Hoje eu venho falar da vontade de Deus para que todo homem chegue ao conhecimento e que possa se salvar-se. E para isso, eu vou ao versículo 2 de 1 Timóteo, o capítulo 2, a partir do versículo 1. Que há uma maneira, e só há esta maneira, não existe outra maneira. Ao você tomar esse conhecimento, você vai sentir em você mesmo o poder de Deus. Ao você tomar esse conhecimento e aceitar, você vai ter esse poder. Primeira Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1 está escrito: Admosto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta, sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todo homem, notem isso, abençoado, notem essa palavra que eu estou dizendo para vocês agora, que quer que todo homem se salve e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, ele se deu, Jesus de Nazaré, por preço de redenção na cruz, para ser testemunho ao seu tempo, no tempo que ele quisesse. Aí Paulo vem, para o que digo a verdade em Cristo, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Olha, Paulo fala, eu fui constituído pregador e apóstolo do doutor dos gentios na fé e na verdade. Porque esta fé, ela é nascido da verdade. Só há única fé, abençoada. Esta fé do mundo, que o pessoal fala aí, esta fé não é uma fé verdadeira. A única fé é nascida da verdade. E eu vou explicar isso mais à frente. Vamos a 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do versículo 1, para nós termos mais evidências. Que era este tempo, que ia se manifestar a seu tempo. Estamos aí? Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto.
Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho de perdição. Este homem do pecado, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Abençoado, esse homem do pecado, ele se manifestou. Ele está manifestado. Este homem do pecado é aquele que diz para você, que ensina que não se deve respeitar o pai e a mãe. Quando Deus falou que pai e mãe têm que dar educação aos seus filhos, e esse homem do pecado, ele se intromete entre a palavra de Deus e o que é estabelecido. Onde o homem do pecado, ele rouba e acha isso normal. O homem do pecado, onde acha o homossexualismo normal. Ele acha normal quando diz nas escrituras que você deve deixar de fazer isso. O homem do pecado, onde Deus fala que tu tem que ser verdadeiro, e ele vive da mentira. Ele acha isso normal. O homem do pecado, que gosta da destruição, que se levanta contra tudo, toda a palavra dita por Deus. Este é o homem do pecado, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Ele se assentou em tua mente. Ele está assentado em tua mente. Ao homem do pecado, ele está fazendo você ir no caminho diferente ao que Deus manda que você tem que ir. Querendo parecer Deus. Não vos lembrais dessas coisas que vos dizia quando estava convosco? Paulo advertia. Paulo falou, tanto que ele escreveu aqui. E agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. E se manifestou o homem do pecado, pessoal. Porque já o mistério da injustiça opera. E esse é o mistério da injustiça. Do homem que se levanta contra tudo que se chama Deus. Contra aquilo que Deus fala que tem que ser. E agora, só há um que resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará. O Senhor, ele desfará isso tudo. Com o quê? Com a informação. Com a tua boca. Porque a boca do Senhor tem poder. Pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor de sua vinda, a luz que ele traz às nações, a verdade. E esse cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Olha, esse homem do pecado, ele vem com mentira, pessoal. Com todos os prodígios de mentira. Abençoado, se Deus falou que você está curado, ele levou todas as suas enfermidades. O homem do pecado diz que você está doente. O homem do pecado se levanta e diz que você é doente, quando diz nas Sagradas Escrituras que Deus levou todas as suas enfermidades. Esse é o homem do pecado, que faz você viver à base de remédios, que faz você pensar no teu tempo. Ele entrou no teu tempo e diz que você tem doenças. Esse é o homem do pecado. Ele se levantou contra a palavra de Deus, com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O que eu te falei?
que todo homem venha ao conhecimento da verdade, para se salvarem. Então, você é abençoado, você tem que vir com o amor da verdade para te salvar de tudo isso. Senão, você vai ser servo deles a vida inteira, até a morte. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Ao você deixar esse templo sujo, Deus envia um espírito enganoso para que você continue crendo na mentira. Porque você não está crendo no que ele disse. Que você é mais que vencedor, que você não tem doença, que você é um curado. É por isso que tem muitas pessoas em hospitais, porque eles não creem na palavra de Deus, eles não creem na verdade de Deus. Ele prefere deixar esse filho de perdição, aquele que se levantou contra todas as coisas de Deus, para que sejam julgados todos aqueles que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Olha, estão tendo prazer na iniquidade, estão tendo prazer nas coisas que o filho de perdição faz. Estão tendo prazer na prostituição, estão tendo prazer em fazer o mal ao seu próximo, estão tendo prazer em tudo isso, abençoado. Mas devemos sempre dar graças por Deus, vós irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Olha, quando eu disse para você que só há uma fé, a fé da verdade. É a única fé que te salva. É a única. Não há outra fé, abençoado. Essa é a única fé. Vamos a Romanos capítulo 3. Que Deus, abençoado, ele veio nesse tempo para julgar o mundo pela verdade. É por isso que você tem que ter fé na verdade, abençoado. Eu digo para você dia a dia. Creiam na verdade. Vivam da verdade. Fale a verdade ao seu próximo. Porque os anjos de Deus já estão julgando o mundo pela verdade. Porque o Espírito, o Filho do Homem, está presente. Aquele que é o único mediador entre Deus e os homens. O Espírito da verdade. Não há outro, abençoado. Não há outro. E ao você crer, você vai sentir em ti uma mudança que nunca ninguém sentiu. Você vai ver que a doença, ela não tem poder sobre você. Não tem poder, não pode. Porque é o espírito de santificação em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ler? Qual logo a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, de toda maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas aos judeus. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro. Olha aqui está. Deus estabeleceu isso para, nesse tempo, ele vir um espírito e julgar. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em suas palavras. Para quê? Para que Deus, já que ele é verdadeiro e todo homem mentiroso, para que ele é verdadeiro e todo homem mentiroso? Para que ele seja justificado das palavras dele. E venças quando fores julgado. Olha, você não pode ganhar de Deus. É Deus verdadeiro e você mentiroso. Então, nesse tempo, Deus vem julgar o mundo pela verdade. Porque ele, ao falar a verdade, você está sendo julgado. E ele vai te vencer. Ele vai te vencer. Não adianta, abençoado. Se você não vir para este lado, você já é um perdedor.
Vamos a Efésios capítulo 4, abençoado. E eu vou mostrar a vocês por que razão, abençoado. Olha, eu digo para vocês dia a dia, que vocês analisem tudo e venham ao conhecimento da verdade. Porque ao você se iludir com esse mundo, você não presta atenção em que já está presente perto de você. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 23. Olha só, abençoado. Olha só. Escutem o teu ouvido. Usa o Espírito. Esse Espírito que está em ti. E vos renoveis no Espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem. Este é o novo homem, abençoado. Olha, este é o novo homem. Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha só, abençoado. Capítulo 25, abençoado. Versículo 25. Versículo 25. Escute bem o que eu estou falando. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Essa é a vontade de Deus. Porque somos membros um do outro. Tu está entendendo? O homem criado segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade com o seu próximo, abençoado. Esse é o Espírito de Deus, é o Deus verdadeiro. Ou você quer ser filho do seu pai, aquele que morreu, o diabo, porque o diabo, os filhos dele, estão aí, abençoado. Estão aí, querendo a iniquidade, tendo prazer na iniquidade. Eles estão tendo prazer na iniquidade. É o filho de perdição. Jesus de Nazaré, ele vem na cruz para matar aquele velho homem, o filho de perdição, aquele que foi feito segundo a carne. Deus não gostou da carne. A carne, ela não respeita, ela não tem prazer. Por isso, Jesus de Nazaré, ele fez sacrifício na cruz para tirar esse peso das suas costas, para que você não viva mais da carne, para você se salvar. Está me entendendo, abençoado? É Jesus Cristo, homem, o único mediador entre Deus e os homens. E sabe quem é esse mediador entre Deus e os homens? Vou mostrar a vocês, abençoado. Vamos a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, abençoado. Olha, todos esperam Jesus vindo da cruz, da nuvem. Jesus vindo descendo. Mas, olha só o que fala em Lucas. Quem é esse que vai fechar a porta a todos? Lucas capítulo 13, a partir do versículo 25, está escrito assim. Quando o pai de família, olha, é um pai de família, abençoado. Olha, é um pai de família. Quando o pai de família se levantar, olha, o pai de família vai ser levantado, um pai de família, e cerrar as portas, e começar a estar de fora, a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, olha, esse pai de família é o Senhor. Senhor, Senhor, este pai de família que vai se levantar é o Senhor, Senhor. Abre-nos, e respondendo eles vos disser, não sei de onde sois. E continue lendo o resto, pessoal, que você vai ver que esse pai de família
ele iria se levantar. Quando o pai de família se levantar e cerrar as portas. Olha, quando o pai de família fechar a porta e estiver de fora, não adianta dizer Senhor, Senhor, porque vocês não acreditam, abençoado. Vocês não acreditam. É um caminho. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. E vocês não querem saber da verdade, pessoal. Vocês têm prazer na iniquidade. Vocês têm prazer no filho de perdição, nas obras, naqueles que se levantam contra tudo que se chama Deus. E eu estou dizendo dia a dia para vocês, fazem veredas certas para os seus pés, saiam desse caminho de perdição, vivam da verdade, falem a verdade com o seu próximo. É a imagem do Deus verdadeiro. É a criação de Deus, abençoado. É a criação, é o homem criado segundo Deus. É o filho do homem que está dizendo. É o pai de família que se levantou para te dizer isso. Ou você acha que eu estou falando isso de mim mesmo? Isso aqui, eu estou falando de mim mesmo? Eu não falo de mim mesmo, pessoal. Quem dera, eu não tenho poder em eu mesmo, se não for Deus que está falando. E eu estou dizendo para vocês, desviem do caminho errado e falem a verdade. Aquele que fazia coisas erradas, parem de fazer. Porque os anjos estão preparados para tirar a vida de todo aquele que anda em perversidade. Aquele que não cumpre a palavra de Deus. Aquele que não roube, para com isso. Porque vai ser atingido, abençoado. Não tem como se desviar. A palavra de Deus é viva e eficaz. E o Espírito, a boca, dá vida, o que está na palavra. Olha, digo, o homossexual, desvie do seu caminho, porque não herdará o reino do céu. O ladrão não herdará. Aqueles que andam em bebedeira, não tem como tu viver na verdade, vivendo em bebedeira, abençoado. Não tem como. Não tem. Você se desvia da verdade. E da tua boca não pode sair água doce e salgada. Não pode. Você tem que se santificar na verdade. Santifique-os em tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, você tem que se santificar na palavra. E a verdade é o nome de Deus. O nome de Deus é a verdade, que vem ao conhecimento do único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Por isso que está escrito, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Olha só, santificado seja o seu nome. Qual é o nome de Deus? Verdade. O Deus verdadeiro. Então você tem que santificar o nome de Deus em ti. Abençoado, para de se queixar da vida. Para de... Olha, se você tem o dom de fazer alguma coisa, para de se queixar com o irmãozinho que não tem esse dom. Ele, com o tempo, Deus vai dar o que ele tem que ser. Pare de ficar julgando um, julgando o outro. Olha, você tem que julgar segundo a verdade de Deus. Olha, está dizendo que Deus não se agrada, não vai herdar o reino de Deus quem fazer isso, quem fazer aquilo. O filho de perdição, ele diz que pode fazer. Então você vai seguir a palavra de Deus ou você vai viver na ignorância do filho de perdição? Cristo, quando morreu, levou todas as nossas enfermidades. É Deus verdadeiro ou Deus mentiroso? Ou você vai crer em Deus, ou você vai crer na palavra do homem. Porque vivo ou morto, somos do Senhor, abençoado. Por que você vai ter esse temor dentro de ti, de morte? Você que crê no único Deus verdadeiro. Olha, Paulo falou, olha, no meu corpo vem muitas coisas. Eu fui testado nisso.
Vem muitas das coisas, mas isso aqui é para a glória de Deus. Isso aqui é para deixar você, olha, a sua confissão mais nítida perante Deus. Você falando, você crendo naquilo dali, Deus gosta disso, abençoado. Então, quando vier alguma coisa em você, você leva o seu pensamento cativo às palavras de Deus. Não leva a palavra de homem, abençoado. Leva cativo a obediência a toda a palavra de Deus. Que ele disse que você não tem enfermidade. Que ele levou todas as suas enfermidades. Você vai crer na verdade de Deus, no Filho do Homem, ou tu vai crer na palavra do Filho de perdição. Abençoado, tem um momento que você tem que chegar e botar em prática. A única fé que existe é a fé nascida da verdade. Não há outra fé. Não há. O amor carnal não é o amor de Deus, pessoal. O amor de Deus é o amor nascido da verdade. Para Deus, nem a incircuncisão não é nada. Para Deus, o que vale é o amor nascido da verdade. Negócio de circuncisão, para Deus, isso não vale nada. Vale é o amor nascido da verdade. Essa é a única coisa que vale para Deus. Você pode falar de circuncisão, incircuncisão, para Deus isso é balela. Isso não é nada. Para Deus é o amor nascido da verdade. Tu amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o amor nascido da verdade. O homem criado segundo Deus. Em verdade, justiça e santidade. Deixai a mentira e falai a verdade com o seu próximo. E, se tu crê nisso, tu verás a justiça de Deus na tua vida. Crê e tu verás. Abençoado com todas as bênçãos. Declaro esta palavra entrando em ti. E que o mundo está julgado. O mundo está sendo julgado pela verdade. Abençoado com todas as bênçãos.